Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks, hoje ao vivo aqui pela rádio, hoje todo dia, né? Pela Rádio Gramado FM, aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM. Também temos o nosso podcast transmitido pelo Facebook, na página da Gramado FM, na página Kaique Marquez, nos grupos Gramado em Pauta, Gramado Democrático, Gramado Atento. Também fica disponível para você que gosta de assistir na sua televisão, no canal do YouTube Kaique Marquez Gramado, e também no portal de notícias, kaiquemarquez.com.br, tem todas as entrevistas do podcast Gramado Talks lá para você assistir com calma, maratonar aí na tua casa, tá bom? Já tá seguindo aí no Instagram? Siga lá, @kaiquemarquezgramado, para você ficar por dentro das novidades e acesse o site kaiquemarquez.com.br para saber de tudo que está acontecendo em Gramado, nossa região. Minha convidada hoje é a secretária da Fazenda de Gramado, Sônia Molon. Sônia, obrigado por ter vindo aqui para a gente bater um papo sobre finanças. Bom dia, Kaique, bom dia para a tua audiência. E para mim é sempre um prazer poder ter algum canal de comunicação. Não é sempre um assunto tão atrativo, né, digamos, para as pessoas, mas é um fato que está presente no nosso dia a dia e a gente precisa, sim, falar das finanças, falar dos investimentos, falar daquilo que passa pela Secretaria da Fazenda. Então, para mim, ter essa oportunidade, esse momento, é bem importante. Pois é, Sônia, estamos nos aproximando aí dos 100 dias, né, do segundo mandato do prefeito Nestor e do vice Luia. Como é que estamos iniciando esse ano de 2025, depois de um ano de calamidade que tivemos no ano passado, que apesar de ter sido um ano bem difícil, eu me lembro que no final do ano passado a gente fez uma entrevista e você falou que o orçamento até que ele não ficou tão aquém, mas as despesas aumentaram muito, né? E como é que está esse ano? Então, é exatamente isso, Kaique. Como eu te coloquei naquela entrevista, quando a gente desenha o orçamento público, a gente é sempre bastante conservador, né? A gente sempre acredita que tem a capacidade de chegar em números melhores, mas a gente coloca no orçamento aquilo que, digamos, é uma situação bem factível, né? Algo que a gente possa efetivamente realizar. Então, em que pese nós tenhamos tido um ano muito complicado, que foi o ano da calamidade, o ano passado, que atingiu muito fortemente a nossa economia gramadense, né? Que, na verdade, depende muito do nosso visitante, depende do aeroporto, depende dos eventos. Então, a nossa economia sentiu demais esse momento e, por tabela, os cofres públicos, né? Porque, especialmente no ISS, que é o imposto que decorre dos serviços, que é a hotelaria, que é a construção civil, que é esses segmentos que demandam muito essa atividade turística, nós tivemos nas receitas uma queda considerável, mas como eu lhe disse, como nós estimamos um orçamento bem conservador, a nossa receita ela não se distanciou tanto desse resultado. O que desequilibrou para nós foi realmente a despesa, porque num ano de calamidade, nós tivemos praticamente 9 milhões em despesas extraordinárias, aquelas despesas que você não tem previsão orçamentária, mas que você tem que enfrentar, como, por exemplo, todas aquelas ações que foram feitas pela Secretaria de Obras, nos deslizamentos, né, todas as contratações que tiveram que ser feitas, os aluguéis sociais, né, as indenizações. Então, tivemos muitas coisas que não estavam previstas e que nós tivemos que enfrentar em razão da necessidade que a nossa população fragilizada ficou, né? E aí isso fez com que nós tivéssemos, por um lado, uma receita menor do que nós gostaríamos, né? Que poderia ultrapassar aquele número inicial estimado. Por outro lado, uma despesa também nova, que não estava estimada no nosso orçamento. Então, qual é o segredo para que a gente consiga finalizar o exercício, né? É reduzir o nosso custeio, reduzir a nossa despesa, aquela que em tese já estava planejada, a gente reduziu essa despesa para poder acomodar essas despesas novas e não chegar ao final do exercício sem ficar devendo nada para ninguém. Conseguimos efetivar todos os pagamentos, não atrasamos folha de pagamento e ainda concluímos a compra do hospital, que vocês vão lembrar, né, que aconteceu ano passado. Talvez se nós tivéssemos naquele momento, quando fizemos o contrato, ideia de que poderíamos ter essa situação, talvez se tivéssemos adiado ou composto de uma forma diferente, mas enfim, conseguimos com muita luta, digamos assim, cumprir as obrigações que foi o pagamento da compra do hospital,
Mas encerramos o exercício assim sem superávit, digamos assim, como a gente começa normalmente para nós, assim, no final do ano, a gente paga tudo e começa o exercício seguinte com algum recurso, né, que nos facilita o início do exercício. E esse ano a gente praticamente ficou zerado, né? Então nós tivemos que começar o exercício de uma forma diferente do que nós estávamos acostumados, e isso está fazendo com que a gente tenha mais um desafio este ano, né? Que é iniciar um ano, os 3 primeiros meses do ano não são meses que são tão favoráveis na receita para nós, né? É um período que Gramado não é tão visitado, né? Período que a gente compete mais com o litoral. Começa agora, né? Agora na Páscoa é que a coisa deve melhorar. Mas assim, então a receita ela não é representativa, tirando a cota única do IPTU, que é o tributo que mais nos ajuda, mas ISS, ITBI, outros receitas próprias do município, elas não são historicamente tão representativas nos 3 primeiros meses do ano. Então, a gente imagina que agora com a Páscoa, a gente tem conversado com empresários, com entidades, e a expectativa é muito positiva para a Páscoa, parece que a hotelaria já está com uma procura bem acelerada, talvez a gente vá ter uma movimentação muito importante, e aí certamente isso também vai nos ajudar a fazer com que a receita própria melhore e a economia também gire, né? A gente brinca de que a roda vai girar, começa a girar, para ajudar o município também a poder fazer frente aos seus compromissos, né? E para também ajudar nessa questão do caixa, o município, vocês agora estão lançando o programa Em Dia com Gramado, né? Que é o Refis, né? Exatamente, É a gente nominou Em Dia com Gramado para não ficar só nesse título do Refis, mas efetivamente é o Refis. A gente vem de um período de que as pessoas, tanto as pessoas físicas como as empresas também sentiram essa dificuldade o ano passado, e a gente sabe que muitas pessoas acabam não pagando o tributo, não é por desejo próprio, não é porque ela é um mau pagador. Às vezes a gente acaba estocando algum pagamento ao fisco por outras necessidades, porque as pessoas vão priorizar a sua folha de pagamento, vão priorizar outras coisas, e nas famílias não é diferente, né? Você prioriza as suas despesas imediatas e acaba que o fisco fica retardado. Então, para que nós possamos facilitar a vida das pessoas e das empresas, para que elas possam, na verdade, colocar em dia as suas pendências, nós estamos encaminhando para a Câmara de Vereadores essa semana o nosso Refis, com esse nome, Em Dia com Gramado, que vai novamente repetir aquele modelo dos anos anteriores, que você pagando à vista, você vai ter uma redução bem importante nos juros na multa, vai ter vários planos ali. Então, à medida que o ano vai passando, o desconto vai diminuindo, e também tem planos a prazo, para aquela pessoa que não tem a condição de quitar todo o valor à vista, então ele pode aderir a alguns outros planos, mas certamente são facilitadores. Vai até quantas vezes? Vai até 24 vezes, com descontos menores. Então, é gradativo isso. Nos outros períodos que nós tivemos também o Refis, a adesão ela é bem importante. Nós fizemos depois da pandemia também, porque Sim. também era um momento complicado, difícil demais, e aí foi bem importante para as pessoas. E agora, novamente, a gente apresenta esse plano para que tenhamos essa condição diferenciada e que as pessoas possam, então, colocar em dia seus tributos, Quais são os tributos despendendo menos. Todas as dívidas, inclusive as não tributárias. Então, todas as dívidas ativas do município, né? Só municipal também, né? Só municipal, é aquilo que o município, na verdade, tem autonomia para gerenciar, né? Seria IPTU, ISS... IPTU, ISS, taxas, enfim, qualquer outro pagamento que demande o município, mas principalmente essas, IPTU, ISS e taxas são as mais representativas. Qual a importância de estar em dia com o município, Sônia? Olha, a importância de estar em dia com o município primeiramente, você fazer a sua contribuição com a sociedade, porque tudo que você aplica, né, nos seus tributos, ele volta para você na sociedade em bens e serviços, né? Então, a primeira consciência de nós, cidadãos, né, no sentido de ter essa contribuição. E, obviamente, cobrar do município a entrega daquilo que é de direito do cidadão. Mas, especialmente também, por exemplo, você precisa de uma certidão negativa, às vezes, para participar de uma licitação, você precisa fazer um financiamento em banco, enfim, tem várias situações que é necessário você ter uma certidão negativa, especialmente as pessoas jurídicas, as empresas, então a importância disso, né? Poder participar de uma licitação,
Enfim, tem várias situações que a tua regularidade fiscal ela é demandada e às vezes a pessoa até não se prepara para esse momento e aí ela se depara com uma situação e ela precisa resolver aquilo de uma hora para outra e às vezes ela não tem, às vezes, a condição de ficar regular com o município, até, enfim, com outros entes também, mas especialmente com o município, eu diria que a maior importância é essa, né, de ter tranquilidade, e também o município, porque hoje ele não pode mais ficar com a dívida ativa sem a cobrança efetiva. Então, ele faz sim um trabalho administrativo inicial, mas depois ele faz o protesto dessa dívida, né? Então a pessoa pode ficar negativada. Tem a execução fiscal, que aí o processo é judicial, né? Então aí ele vai agregar mais despesas, porque vai ter honorários, vai ter custas judiciais. Então, se já é difícil pagar o tributo original, imagina agregado com outras despesas. Tem então, que aproveitar essa facilidade que vocês estão dando agora. Quanto antes puder regularizar, melhor. Aí as pessoas nos perguntam, mas se eu estou com uma dívida que já está em execução, eu posso aderir? Sim, você pode aderir a qualquer momento. A gente suspende a execução se houver essa situação. A gente, se houver o parcelamento, ela fica suspensa. Se houver a quitação, ela é baixada. Então, tudo pode ser resolvido da melhor forma. Tudo é negociável. Tudo é negociável. Então, venha até o município, verifique qual é a sua situação, que a gente vai estudar junto com você, contribuinte, o que cabe no seu orçamento, qual é a sua dívida, qual é a melhor condição que esse plano traz, e a gente constrói essa regularização. Também nos perguntam muito, Kaique, mas se eu já parcelei e agora eu estou pagando parcelado, eu posso aderir a essa quitação? Sim, a gente pode fazer um simulado de como é que ficaria a gente desistir daquele parcelamento e aderir à quitação ou a um novo parcelamento num prazo menor com descontos. Então, tudo isso também é possível de a gente rever, né, e aderir a esse novo plano que vai estar vigente. Eu acredito que talvez a Câmara demande uns 15, talvez 2 a 3 semanas, a gente deve ter já o plano já em atividade. De maio, de repente. Eu diria que até o final do mês a nossa expectativa é que nós já tenhamos essa lei aprovada. Certo. Qual a expectativa de adesão? Olha, sempre nos faz essa pergunta. Historicamente, pelo que eu acompanho, é muito positiva. Tipo o último que teve, que foi na pandemia? A gente consegue, Kaique, no último, para tu teres uma ideia, nós tínhamos 100 bilhões de dívida ativa e nós tivemos 35 milhões negociados. Então, veja que foi 1/3 da dívida. Hoje, a nossa dívida ativa ela está em 160 milhões. Veja, a gente consegue diminuir a dívida e a cada ano a gente injeta mais um montante na dívida. Então, é sempre esse desafio, a gente sempre estar trabalhando, tentando chamar os nossos contribuintes, dando condições de pagamento, para que a gente tenha mais ingressos de recursos aos cofres públicos para demandar as necessidades da comunidade. E também, obviamente, não deixar com que essa dívida se aglomere demais, porque às vezes a pessoa, descuidando um pouco, tendo uma preocupação menor em relação ao fisco, daqui a pouco ela vai estar com um volume maior que fique mais difícil de ela regularizar. Então, a gente tem que estar sempre lembrando, tendo ações administrativas e até judiciais depois, para que este montante ele se resulte em receita, porque essa é a importância de você fazer aquilo que é a demanda da Secretaria da Fazenda, que é gerar a receita, né, receber os tributos aqui de direito do município, e aí devolver da melhor forma, dentro das todas as nossas atribuições, fazer isso que Gramado espera da gente, que é um município de excelência, né, com os melhores serviços, que é serviços eficientes, serviços rápidos e a contento da população. E do IPTU, como é que foi o IPTU? Já tem um balanço, assim, a maior parte pagou parcelado, ou pagou com desconto? Como é que foi? Do que nós lançamos anualmente, a gente vem tendo uma média de 50% a 56% de adesão na cota única. Veja, é bastante representativo. A gente atribui esse resultado ao nosso desconto, né, que o bom pagador ele tem 15% de desconto. Dentro da nossa economia, é um desconto representativo. Se você verificar em outros municípios, a média é menor do que essa de descontos. Então, Gramado tem esse diferencial, ele estimula 10% para quem tem dívidas ou parcelamentos e 15% para quem não tem dívida. Então, muitas pessoas procuram regularizar para ganhar os 15%, isso é um fator também que ajuda, e
por ser representativo, nós temos uma adesão bastante alta. Este ano não foi diferente. Apesar de todo esse histórico, né, nós temos essa fatia, digamos, de contribuintes que fazem um esforço concentrado para pagar o seu tributo na cota única. E repetimos mais ou menos a média do ano passado, que foi 55% de adesão na cota única. Veja, isso é bastante representativo e muito importante ao município, porque esse recurso, obviamente, a gente não gasta ele em fevereiro, quando a gente arrecada, então a gente aplica esse recurso. O rendimento hoje, né, das aplicações, ele está bastante interessante. Então, esse rendimento, ele ajuda o município também a ter uma receita que é da aplicação financeira, agrega a nossa receita e faz com que todo esse montante da receita nos ajude dentro desse contexto todo. Então, ter uma adesão grande na cota única nos ajuda muito na gestão orçamentária do exercício. Legal. E tem um valor de quanto que o IPTU representa para o orçamento? O IPTU é a segunda principal receita. Ela está orçada esse ano em torno de 70 milhões. A gente tem, que o ano passado foi um ano atípico, né? Que, na verdade, muitas pessoas não fizeram seus pagamentos em razão de impossibilidades, mas, em média, a nossa inadimplência, ela chega a 25%. Então, como é que funciona o IPTU? Você arrecada 55 na cota única, os outros 45 vai no parcelamento, e mais ou menos 1/3 desse parcelamento ele acaba não sendo efetivado. Então, no final do ano, ela vai me representar em torno disso, de 20% a 25% de inadimplência. Então, o segundo maior recurso do município é o IPTU? É, o IPTU, primeiro é o ISS. E o ISS, o que corresponde a quanto? O ISS está orçado esse ano em 80 milhões. E como é que o orçamento chega a 500 e tanto, então? Porque nós temos, então, outras receitas, né? Nós temos o ITBI. Nas receitas próprias, Kaique, nós vamos ter 60% do orçamento é receita própria. Os outros 40% nós temos repasses da União e do Estado, né? Sim, que também é importante, mas são menores. A gente tem o Fundo de Participação do Município, a gente tem o retorno de ICMS, a gente tem o IPVA, a gente tem várias receitas, né, que não são tão representativas, mas obviamente se somam nesse orçamento e vão ajudar o município a gerir toda essa máquina, né, pública, que parece, quando a gente fala do município de 41 mil habitantes, é considerado um município pequeno, mas nós não somos pequenos, né, Kaique? Nós temos um público flutuante e nós temos uma economia pujante, né, e é verdade que se a gente olhar, se comparar com outros municípios, com a nossa população, o nosso orçamento é maior. Até Canela, se você for comparar, que tem uma população maior que a nossa, o orçamento deles é bem menos representativo. Então, nós temos, sim, uma máquina muito, digamos, forte, né, porque o nosso turismo ele é pujante, ele é forte, e isso faz com que essa nossa receita ela seja consistente, e também o nível de exigência, né, porque a gente, acostumado em Gramado, a gente quer ter sempre serviço de excelência, a gente quer ter entrega, a gente quer receber bem, a gente quer ter uma cidade limpa, organizada, bonita, né, com sempre empreendendo em novos eventos, em novos atrativos, para que as pessoas escolham Gramado como destino. E por falar em ISS, que é a principal receita do município, quais são os principais contribuintes de ISS? Olha só, nós, todo ano, Kaique, no final do ano, a gente faz um evento que a gente batizou de Comenda, né? Porque são títulos honoríficos, né, que o município entrega para famílias que têm importância dentro do turismo, para pessoas que se destacaram, e uma das comendas são os maiores contribuintes, que a Fazenda se encarrega, na verdade, de entregar, de convidar, de entregar, de dar esse destaque. Que veja, dentro da sociedade, o quanto é importante, na verdade, nós termos empresários, empresas que são contribuintes. Às vezes, no Brasil, a gente tem esse sentimento, mas aqui a gente tem uma carga tributária enorme, né? A gente paga muitos tributos e a gente não enxerga o retorno disso. Então, a gente sempre faz esse trabalho, a gente destaca quem é os maiores contribuintes e agradece essas empresas pela participação dentro dessa receita e destaca a importância que isso tem. No final de 2024, nós agraciamos com essas comendas 5 empresas que foram as maiores empresas
dentro deste resultado, sempre considerando o ano anterior, porque a gente pega o ano fechado. Então, esse resultado aqui é do ano de 2023. Nós tivemos o Snowland em primeiro lugar, como maior contribuinte de ISSQN, seguido do Wish Serrano. Em terceiro lugar, a WHG GTR Administração Hoteleira, que é do Grupo Termas. Sim. Em quarto lugar, tivemos o Gramado Prime Administração Hoteleira, que é do Grupo Gramado Parques. E, por fim, o SI Motorhome, Comércio de Veículos, que é ali da Vars, da família Broilo. Que faz aqueles motorhomes. Exatamente. Né? Então, nós tivemos essas 5 empresas agraciadas com maiores contribuintes de ISSQN do ano anterior. E também fazemos essa mesma destaque nos maiores contribuintes de retorno de ICMS, porque em que pese ser um tributo estadual, o município recebe o retorno, né, de 25% desse montante que o Estado arrecada. Então, isso volta para o município anualmente, né, só que é dentro de uma média de 3 anos anteriores, em cima do índice que você constrói. Então, não é direto, a pessoa paga lá e eu já recebo, não. O ICMS tem uma lógica de construção diferente, mas, por óbvio, ele é muito importante também, né? Então, a importância dessas empresas que também trabalham com... Aí entra restaurantes, entra empresas que trabalham com vendas, né? Comércio, e que participam desse rateio do ICMS. Sônia, você está sempre ligada nas novidades em relação às finanças de outros municípios, principalmente municípios turísticos, né? Você está sempre buscando novidades para implementar em Gramado, buscando mais eficiência e modernização da máquina pública. Quais foram as novidades que você já buscou aí este ano de outros municípios que você percebeu que está sendo sucesso e que você busca implementar em Gramado? Eu participo, Kaique, do grupo de secretários de Fazenda do Estado. A gente se reúne uma vez por mês em Porto Alegre, dentro da FAMURGS, que é a Associação dos Municípios, né? E a gente tem muitas trocas aí, efetivamente, né? Não só dos municípios turísticos, mas, regra geral, os municípios têm as mesmas dores, né? Assim, a gente tem as mesmas dificuldades, em alguns segmentos mais, outros menos, né? Então, a gente troca muitas experiências, muitas sugestões, e a gente vem discutindo muito a reforma tributária, né? Eu diria que é o grande anseio e a grande preocupação hoje dos municípios, porque nós estamos, neste momento, tendo uma importância que talvez as pessoas até não entendam, mas nós estamos construindo uma média. O ISS, por exemplo, depois, dentro dessa logística da reforma, quando ela for implementada, porque a reforma ela foi aprovada, ela está sendo regulamentada, e nós teremos, a partir de 2026, os primeiros efeitos dessa migração que vai acontecer, né, que ela vai até 2031, 32, ali ela começa a inverter, né, nós vamos passar de ISSQN, que é uma receita própria que eu recebo integralmente, né, nós vamos juntar dois impostos, que é o ISS e o ICMS, vai virar o IBS, né, e isso vai ser... vai ter um fundo, né, que vai arrecadar e depois ele vai fazer o rateio nos municípios. E essa média que hoje nós temos dentro deste contexto do ISS, quanto maior a minha receita hoje de ISS, melhor vai ser depois a minha participação nesse rateio. Então, em que pese eu não tenha a reforma ainda iniciada, esses próximos 2 anos, a gente brinca que esses 2 anos vão representar 40 anos, porque depois essa média, é como se fosse um índice que eu construo, uma fatia que eu construo dentro dessa média, porque a lógica da lei é a seguinte: se você tem, quanto maior a sua participação de resultado hoje, você, para não desequilibrar o município, você tem que ter essa participação depois. Então, se você tem uma participação pequena hoje, você vai ter uma participação pequena depois no rateio. Então, nós estamos hoje atentos no município, inclusive com uma consultoria externa, avaliando todo o nosso trabalho de ISS, aonde eu tenho possibilidade de crescimento. Isso é bom para o município, a reforma? Essa reforma de rateio? Olha, a gente... Porque se eles forem ratear pelo número de habitantes, aí a gente é uma composição de dados, mas assim, o que nós estamos visualizando? O que vai mudar, assim, a lógica vai mudar. Hoje, por exemplo, você tem uma guerra fiscal. Então, hoje, quem paga ISS, você tem várias empresas que têm sede, você já viu falar disso, né?
tem paraísos fiscais, por exemplo, tem empresas que têm sede em São Paulo, porque lá o ISS deles é menor, mas eles prestam serviço em todo o país, né? Um exemplo, as operadoras de cartão de crédito, né? Então, eu não consigo, que pese terem toda uma atuação no meu município, o recolhimento é lá. Na reforma tributária... Gramado não recebe nada de cartão de crédito. Nada em relação à taxa de administração, não, porque o serviço é feito na sede da empresa. Então, existe muito isso. Muitas atividades que são realizadas no meu município, mas o recolhimento é na sua sede de origem. Então, na reforma não vai mais acontecer isso, porque na reforma é o consumo, é aonde o consumo existe. Então, nós que somos um município turístico, em tese, esse fator nos ajuda. Porque, veja, eu tenho muitas pessoas que consomem aqui, e que a produção não é aqui. Então, imagina um município que vive hoje da produção primária, ou que vive hoje de grandes indústrias. Esses municípios estão muito assustados, porque você tem uma indústria lá que produz, que gera, na verdade, hoje ele tem um valor adicionado importante dentro do cálculo do ICMS, e ele tem uma representatividade na receita dele em razão dessa produção. Na reforma tributária, vai importar não a produção, aonde esse produto é consumido. Então, ele vai estar lá na ponta, sendo consumido. E como Gramado é um município de destino, para nós esse fator é positivo. Mas a gente não sabe exatamente como é que isso tudo vai equacionar. Então, o que a gente está fazendo hoje? Trabalhando naquilo que é possível. Eu preciso ter uma média alta, que é o que eu posso fazer hoje. Então, eu não posso ficar parada, por exemplo, na meu ISS, achando que está tudo bem e que lá na frente eu vou participar de um rateio. Eu tenho que estar atenta, porque a minha média de hoje vai ser importante no rateio de amanhã. Então, eu estou trabalhando nisso. Nós estamos fazendo um trabalho bastante importante em cima do ISS para ver como eu posso melhorar a minha média alta. Já tem uma previsão disso se concretizar? Essa consultoria que nós estamos trabalhando, o nosso contrato é deste ano, é de 12 meses, e a gente tem como meta aumentar 20%. Opa. É uma meta arrojada, mas a gente tem que ter uma meta para poder perseguir, né? Então a gente está fazendo... Mas essa reforma mesmo, não há previsão, né? Isso tem toda uma discussão no Congresso. Não. Essa reforma já está aprovada e já tem data para iniciar. Já tem data? Tem, ela vai começar a partir de 2027, começam os primeiros reflexos. Ela é gradativa e ela vai ter efetivamente a partir de 2031 ou 32. É esse o corte ali que vai dar a virada. Então, é um processo progressivo, ele já está todo desenhado e a gente já consegue enxergar aonde ele vai impactar. Só que as pessoas têm muitas dúvidas ainda de o quanto que cada município vai ser atingido, mas a gente já sabe isso, que eu estou te dizendo. Quem é município produtor primário, produção primária, e quem é município que vive hoje só de grandes indústrias, esse município, ele vai ter dificuldades. Nossa. Bom, quero te agradecer, Sônia, por ter vindo aqui e a gente fazer o reforço aí do Refis, né? Do Em Dia com Gramado. Fica à vontade. Então, eu vou convidar todos os nossos contribuintes, muitos são gramadenses, muitos são de outros municípios, temos bastante, uma população que tem o segundo imóvel aqui, que também pode, obviamente, é contribuinte. A gente vai fazer uma campanha de divulgação junto com a comunicação do município, a gente pretende dar uma divulgação ampla, para que haja uma adesão significativa. Esse programa é um programa que possibilita uma redução de juros e multa, que, na verdade, são agregados pela própria lei, né? Então, agora o programa permite a redução desse montante, possibilita também o parcelamento, enfim, como eu disse antes, cada contribuinte vai ter possibilidade de estudar a melhor forma que cabe no seu orçamento, e nós estamos lá na Secretaria da Fazenda, aguardando o contato. A gente tem muitos canais hoje de contato, no próprio site do município tem bastante informação, mas nos procurando, a gente vai fazer o estudo pontual da situação de cada contribuinte para, enfim, ofertar esse momento, esse plano. Ele vai vigorar até dezembro, então ele não é um plano que se estende além de dezembro, mas a primeira etapa dele, que vai até 30 de junho, que é a adesão ao primeiro momento, que é o maior desconto, né, que a gente tem os juros e multa, que é o mais atrativo. Então, esse período a gente vai estar com um trabalho intenso na Secretaria da Fazenda para divulgar e para agregar maior número de adesão
da importância de regularizar o seu tributo e, obviamente, ajudar o município também com a sua receita para que nós possamos assim, fazer a melhor entrega dentro daquilo que é a expectativa dos nossos munícipes. Muito bem, então. Eu conversei com a secretária da Fazenda de Gramado, Sônia Molon. Até amanhã, gente.